Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Capítulo 2. Verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. Até aqui dissemos alguma coisa sobre a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem. Com o auxílio de Deus, direi agora em que consiste essa devoção, expondo, porém, antes algumas verdades fundamentais, que esclarecerão esta grande e sólida devoção que quero manifestar. Então, até aqui a gente viu que é necessária, é indispensável, fundamental a devoção a Maria. Ficou claro, né? A gente colocou confirmações do livro do céu, dos escritos de Luísa Picarreta, do livro do Francesco Bamonte, da Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos. E agora a gente vai falar sobre a devoção, mas vamos falar sobre alguns pontos que tem que ficar claro antes de partir para o que consiste a devoção. Artigo 1. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Primeira verdade. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Não só trabalhamos, como diz o apóstolo, para tornar todo o homem perfeito em Jesus Cristo, pois é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade e em todas as outras plenitudes de graças, de virtudes, de perfeições. Porque nele somente fomos abençoados de toda a bênção espiritual. Porque é nosso único mestre que deve ensinar-nos, nosso único Senhor de quem devemos depender, nosso único chefe ao qual devemos estar unidos, nosso único modelo com o qual devemos conformar-nos, nosso único médico que nos há de curar, nosso único pastor que nos há de alimentar, nosso único caminho que devemos trilhar, nossa única verdade que devemos crer, nossa única vida que nos há de vivificar e nosso tudo em todas as coisas que deve nos bastar. Abaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Deus não nos deu outro fundamento para a nossa salvação, nossa perfeição e nossa glória, senão Jesus Cristo. Todo edifício cuja base não assentar sobre esta pedra firme estará construído sobre areia movediça. E ruirá fatalmente, mais cedo ou mais tarde. Todo fiel que não está unido a ele, como um galho ao tronco da videira, cairá e secará, e será por fim atirado ao fogo. Fora dele tudo é ilusão, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e danação. Se estamos, porém, em Jesus Cristo e Jesus Cristo em nós, não temos danação a temer. Nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem criatura alguma nos pode embaraçar, pois não pode separar-nos da caridade de Deus que está em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo, podemos tudo. Render toda a honra e glória ao Pai, em unidade do Espírito Santo, e tornar-nos perfeitos e ser para nosso próximo um bom odor de vida eterna. Então, assim, a gente está estudando o tratado da devoção à Santíssima Virgem, mas o fim da devoção a Maria, de qualquer devoção a qualquer santo, a Maria
né? Porque a gente está falando dela. Mas o fim último de todas as devoções deve ser Jesus Cristo. É um meio para chegar a Ele. É espantoso, às vezes, ver. Eu fico espantada. Teve uma pessoa que falou comigo um dia, e eu falando de Jesus para ela, e ela falou assim: mas eu tenho mais fé em Maria. Eu não tenho muita fé em Jesus. Eu fiquei tão estarrecida, porque assim, ela colocou Jesus no mesmo patamar de Maria e no mesmo patamar dos santos, como se Jesus fosse um santo. E aí eu tenho lá uma vitrine com vários santos. Aí eu olho para ela, não, esse aqui não, quero Maria. Gente, eu fiquei estarrecida. Eu não consigo, eu fiquei assim impressionada. E não, gente, Jesus, ele é Deus, Deus homem, que se fez homem. Nele está a plenitude da vida, das graças, das virtudes, da felicidade, do amor. Tudo está concentrado nele. Maria é um meio. Nem ela quer que a gente se consagre para nos levar até ele. Ela vai fazer isso. Mas a gente tem que se deixar conduzir. Não achar que a devoção vai parar nela. Não é. É ele. Ela vai nos levar até ele. Ela vai nos preparar. Como se ela estivesse preparando a gente para nos apresentar a ele. Para ter uma união, mas uma união com ele. Para viver por ele. Só que sempre através dela. Mas quando a gente se consagra, eu lembro da minha vida antes e depois da consagração. Como se antes Jesus não existisse. É isso mesmo. Para mim, ele era um Deus tão distante, que eu não me aproximava dele. Eu sempre estava só com Maria, só com ela. Só rezava o terço, rezava para ele, mas com muita frieza. Sem essa consciência de que ele habita em mim, ele habita em todos. Ele é a vida, ele que mantém tudo. Apesar de ter pessoas que não têm essa consciência, mas ele tem que estar lá para manter tudo. Tudo que existiu de bom em nós, tudo, é ele que faz no nosso corpo. Não só na vida espiritual, ele mantém todo o nosso corpo, a nossa saúde, é Deus que mantém tudo. Que mantém o nosso corpo funcionando, se a gente consegue pensar, se a gente consegue andar, falar, meditar, se os nossos órgãos do nosso corpo estão funcionando, se nosso olho está piscando, é Deus que habita em nós que faz isso. Sem ele a gente não faz nada. Então, e viver com essa consciência de que é ele que faz tudo, isso é humildade. É dar a ele o reconhecimento do que ele faz. Que tudo que você opera de bom é a graça dele operando em você. E só os humildes reconhecem isso, que até o piscar de olhos agradece a Deus. Porque é ele que está aqui fazendo. Se ele retirar a graça dele, só sobra miséria e inclinação para o mal. Então, se você consegue fazer alguma coisa de bom, se você consegue amar, se você tem fé, se você acredita em Deus, é graça. Tudo é graça. Tudo é graça de Jesus, que vem através de Maria. Então não é, eu acredito em Deus, é porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu sou. Não, você não é você. Ele é graça que ele te deu, a fé. Se você ama a caridade, que é uma virtude, a caridade, o amor divino, não é você que conseguiu por seu mérito, é ele que habita em você, que te faz amar, que te faz acreditar em Deus, que te dá esperança.
de um dia ter a vida eterna. Ele que abriu as portas do céu, ele é tudo. Tudo é ele. Então, se a gente não tiver essa consciência já no início de que o fim dessa devoção é Jesus Cristo, vai ficar difícil continuar a consagração. Tem que chegar em Jesus e chegar para uma união íntima com Ele, de pai e de filho, de você criar uma intimidade, não ter medo de Jesus. Tem gente que tem medo. Eu falo por mim. A gente se sente tão pecador e Ele tão santo que a gente não consegue se aproximar às vezes. Mas Ele nos quer de qualquer jeito. A gente tem que meditar muito sobre o amor que Ele tem pela gente. E para chegar nesse... É tanto amor, é tanto mistério que a gente nunca vai conseguir entender tudo aqui na Terra em carne mortal. Mas um meio de se chegar perto dessa verdade, de entender esse amor que Ele sente por nós, é olhar para a cruz, para a paixão, meditar a paixão dele. Porque ali está todas as provas. A vida mortal dele são declarações de amor para nós. Tudo o que ele fez foi para nossa salvação. Mas a gente não pode pensar na salvação, em tudo que ele fez, como sendo para o geral. Todo mundo estava ali e ele fez por todos. A gente tem que lembrar que ele estava pensando em você particularmente. Que se fosse, ele fala, que se fosse para salvar uma só alma, ele faria tudo. Então, você pode pensar que ele estava lá só por você. Tem uma aula do Padre Paulo que ele fala isso. Eu não lembro, não sei qual homilia que o Padre Paulo fala, mas ele fala assim: Jesus estava na cruz por você especificamente. Você tem que pensar nisso. Não é uma heresia, não é um erro, é isso mesmo. Isso é a palavra do Padre Paulo. Ele explica por quê. Eu não sei explicar, mas eu sei que se a gente pensa assim, depois que eu comecei a pensar assim, eu vi com outros olhos a paixão. E entendi que ele me ama mesmo, realmente. O que mais ele poderia fazer para provar que me ama? Se ele já derramou até a última gota de sangue que ele tinha. Se depois ainda o coração dele foi trespassado por uma lança. E aí ele revela para Santa Catarina Emerick, eu acho, que naquele momento nasceu a igreja. Que no momento que Adão dormiu e Deus tirou dele a costela e fez a esposa, a Eva, e a igreja nasceu do mesmo jeito na hora que Jesus dormiu, na hora que ele expiou, né, que ele morreu na cruz, que o coração dele foi aberto por uma lança e nessa hora a esposa dele foi tirada do coração dele. Então, assim, não há dúvidas desse amor. Pode ser uma esposa que foi infiel, que, igual fala na Bíblia, a esposa que foi infiel, que se prostituiu. Mas ele não abandonou essa esposa. Quem abandonou foi a esposa que saiu de casa. Mas ele continua lá, um esposo apaixonado, esperando por ela, que é você. Pensa num esposo muito, muito, muito apaixonado, que morre por você, que morreu por você, que você traiu, largou, abandonou, ofendeu, fez um monte de coisa com ele. E ele tá lá te esperando. Na hora que você quiser voltar, ele tá lá te esperando. E vai te limpar, vai te vestir, você vai chegar toda destruída na frente dele, pedindo perdão. E ele vai te receber com muito amor. Pode também pensar no pai, no filho pródigo, que saiu de casa, gastou tudo, voltou destruído. E o pai, o que fez? Não brigou com o filho. Recebeu de braços abertos, vestiu ele com roupas novas, lavou, colocou sandália, colocou anel,
enfeitou ele de novo, fez festa. É assim que Deus te vê. Ele não olha, ele não vai chegar e ficar te acusando. Não, quem acusa é a gente mesmo. Nós que temos que pedir perdão e nos perdoar, porque ele perdoou. Ele colocou seus pecados todinhos lá na cruz. Basta você renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Ele vai estar te esperando com muito, muito amor. Continuando, parágrafo 62. Se estabelecermos, portanto, a sólida devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído para estabelecer com mais perfeição a devoção a Jesus Cristo. Teremos proporcionado um meio fácil e seguro de achar Jesus Cristo. Jesus Cristo não é achado de qualquer maneira. A mãe dele te prepara para apresentar para ele. Ela te coloca as virtudes dela. Ela te ensina como amar ele, como chegar nele, como falar com ele. Ela vai te preparar a esposa para ele. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Porque tem gente que acha que se tiver devoção a Maria, vai estar ofendendo a Deus. Tem gente de todo jeito. E tem, um monte de gente que pensa isso, que a gente, os católicos, colocam Maria como uma deusa e esquecem de Jesus. Não é. É o contrário. A gente tem devoção a Maria para chegar a Jesus, para chegar no filho dela. É o que ela mais quer, mais do que a gente. Que o filho dela seja amado, adorado, reparado. Então ela sempre vai pegar seus filhos e vai levar até o Pai, até Jesus. Mas é tão o contrário que, como já fiz ver e farei ver ainda nas páginas seguintes, esta devoção só nos é necessária para encontrar Jesus, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Essa devoção, ele está falando aqui, essa devoção só é necessária, o fim dela é chegar a Jesus. É pela mãe chegar ao filho. Parágrafo 63. Volto-me aqui um momento para vós, ó Jesus. Agora ele vai fazer uma oração. Volto-me aqui um momento para vós, ó Jesus, a fim de queixar-me amorosamente a vossa divina majestade, de que a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, desconhecem a ligação imprescindível que existe entre vós e vossa Mãe Santíssima. Muitos cristãos não conseguem enxergar essa ligação que existe entre Jesus e Maria. Eles são muito, muito unidos. É como se fosse a luz e o calor do sol. É inseparável. Onde está um, está o outro. Vós, Senhor, estáis sempre com Maria, e Maria sempre convosco. Nem pode estar sem vós, de outro modo, ela deixaria de ser o que é. E de tal maneira está ela transformada em vós pela graça. Eu já tinha lido um trecho do Livro do Céu que fala isso, que tudo que Jesus é por natureza, Maria é por graça, graça dele, que ele deu. Eles são inseparáveis. E tudo que ela é, vem dele. Se ele se separar, ela deixa de existir, como se fosse assim. Porque ela é graça pura dele. Tudo que ela é graça dele. Ela deixaria de ser o que é, e de tal maneira está ela transformada em vós pela graça, que já não vive, já não existe. Sois vós, meu Jesus, que viveis e reinais nela, mais perfeitamente que em todos os anjos e bem-aventurados. Jesus vive e habita em Maria de maneira perfeitíssima, mais do que todos os anjos e os santos. Se conhecêssemos a glória e o amor que recebeis nesta admirável criatura, bem diferentes seriam os nossos sentimentos a respeito de vós e dela. Maria está tão intimamente unida a vós, que mais fácil seria separar do sol a luz, e do fogo o calor. Digo mais,
com mais facilidade se separariam de vós os anjos e os santos que a Divina Mãe, pois que ela vos ama com mais ardor e vos glorifica com mais perfeição que todas as vossas outras criaturas juntas. Então, se juntar toda a devoção dos bem-aventurados, dos santos, dos padres, dos filhos, se juntar tudo, não chega aos pés do amor e do ardor que Maria tem por Jesus. Ela é o espelho dele. Ela é o espelho, é a perfeita semelhança de Deus. Deus nos criou para ser imagem e semelhança dele. Em Maria, ele tem uma imagem perfeita dele, perfeita. E só Deus pode satisfazer Deus. Então, o amor que Deus precisa para ser amado tem que ser o amor dele em outra criatura. Então, só o amor de Deus satisfaz o amor de Deus. E o amor de Deus em Maria é perfeito. Então, ele ama ela ama Deus e adora de modo perfeito. Perfeito, perfeito, sem nenhum defeito. Ela é a imagem, a cópia fiel dele, só que não na natureza. Ela é natureza humana com a graça de Deus. Ela não tem o pecado e a inclinação para o mal. Nós somos formados por graça de uma parte é pecado, inclinação para o mal, pecado original, miséria, vontade humana, e a outra parte é graça de Deus. Maria não tem essa outra parte de vontade humana, de pecado original. Ela só tem a graça. Imagina na sua mente um desenho de duas almas. Uma alma que é a nossa tem uma parte que é graça de Deus e a outra parte que é a nossa vontade humana, o pecado original. E a gente, a maior parte, pega essa vontade humana que tem para fazer o mal. O livre-arbítrio que Deus nos deu para escolher, a gente escolhe fazer o mal, pecar, ofender. E Maria só tem graça. Ela não tem essa parte ruim. Então ela é perfeita, adoradora de Deus. Parágrafo 64. Depois disto, meu amável mestre, não é triste e lamentável ver a ignorância e as trevas em que jazem todos os homens na terra a respeito de vossa Mãe Santíssima? É triste ver que as pessoas não sabem disso, que Maria é cheia de graça. Mas Deus já falou, está na Bíblia. Pode dizer, não está na... Jesus chama Maria de mulher na Bíblia, ele não tem esse amor todo, ela não é virgem, não aceita os dogmas católicos, mas na própria Bíblia está escrito, ave cheia de graça. Tem a mente fechada, não quer entender. Ela é cheia de graça, cheia. É triste. Não falo dos idólatras e pagãos, que não vos conhecendo, também não se importam de conhecê-la. Nem falo dos hereges e cismáticos, que não têm a peito ser devotos de vossa Mãe Santíssima, pois estão separados de vós e de vossa Santa Igreja. Falo, porém, dos cristãos católicos, e mesmo de doutores entre os católicos, que exercem a profissão de ensinar aos outros a verdade, e, no entanto, não vos conhecem nem a vossa Mãe, não vos conhecem e nem a vossa Mãe Santíssima, a não ser de um modo especulativo, seco, estéril e indiferente. Então, ele não está falando aqui que é triste ver, por exemplo, os protestantes dizendo que não aceitam os dogmas. É triste ver os próprios católicos que não conhecem profundamente a Maria e a Jesus. Eu não conhecia Maria dessa forma. Nem quando eu li o tratado, eu não conheci. Eu só fui conhecer Maria um pouco mais, lendo Mística Cidade de Deus, não li tudo ainda, mas a parte que eu li já fala sobre como foi a criação da alma dela e que ela é cheia, como ela é cheia de graça. Pelo Livro do Céu, Jesus fala muito dela,
pelo Evangelho, como me foi revelado da Maria Valtorta. Então, assim, se a gente se apegar somente à Bíblia, não tem muito sobre Maria. E para aprofundar no conhecimento dela, ela se revelou, Deus revelou ela a santos da igreja. Então a gente tem que ler isso. Para conhecer, tem que ler essas revelações. Outro livro, para conhecer Maria e Jesus, a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, que se você quer conhecer Jesus como ele realmente é, tem que ler esse livro. Porque pelo Evangelho, a gente conhece, mas não profundamente. E pelo Evangelho, como me foi revelado, da Maria Valtorta também, se conhece Jesus Cristo. Muita gente não conhece, eu não conhecia como eu conheço hoje. Com certeza a gente não vai conseguir conhecê-lo em plenitude agora, aqui em carne mortal, é impossível. Mas ele deixou muita coisa sobre a vida dele, sobre o que ele pensa, sobre o que ele sente para Luísa, nos escritos dela, do livro do céu, são 36 volumes. Ele se revelou muito, ele fala da vontade divina, que é tudo para ele, que é a vontade dele, como ele age, como ele opera no mundo. Ele fala sobre a criação, sobre a redenção e sobre a santificação. Então, muitos católicos não conhecem Maria e não conhecem Jesus, conhecem de maneira especulativa. Fica só na teologia, tentando explicar o que é união hipostática. Eu nem sei falar sobre isso, eu não conheço Jesus desse jeito. Eu não tenho teologia, eu não tenho filosofia. Eu conheço ele como um pai. Eu conheço ele pela união que eu tenho com ele. Eu converso com ele. E é assim que ele quer que a gente viva. Como um amigo, como um pai, não como uma pessoa que a gente tem que ter medo. Ele quer que a gente viva assim, nessa união íntima com ele. Leia o Diário de Santa Faustina. Também que é essa... A gente lê o Diário de Santa Faustina, quando eu li a primeira vez, eu via como uma coisa assim, que ela viveu com Jesus, só ela. Não, ele quer que a gente viva daquele jeito com ele. E se a gente quer viver daquele jeito, ele vem viver desse jeito. É o que ele mais quer. Viver com as criaturas. Ele fala no livro do céu que a alegria dele é viver com as criaturas que estão aqui na terra ainda. Ele ama a gente muito, a gente não tem noção. Ele quer conviver com a gente. Ele já está aqui, só porque ele está sendo ignorado pela maioria esmagadora da população. Ele já está aqui. Ele está nas igrejas, nos sacrários, sozinho em muitas igrejas, na maior parte do tempo. O que ele mais quer é a nossa companhia. Ele já habita em nós, ele quer que a gente esteja em estado de graça, com nossa alma lavada na confissão e criando e correspondendo a essa graça que ele nos dá. E aumentando a nossa intimidade com ele a cada dia. E começa aos poucos, tem que ir por Maria. Mas quando você menos pensar, você já está... no início você vai ficar assim, se esforçando para procurar ele, para pensar nele. Depois, com o tempo, que você tem uma vida de oração constante, é automático. Você já não consegue mais viver sem falar com ele, sem pensar nele o tempo todo, sem essa consciência de que ele habita em você. Já é automático. Já vira uma pessoa... É um esposo e uma esposa. Você está sempre junto. É um pai e um filho. Você não vive sem pensar no seu pai. É um amigo que você ama muito, que você fala com ele todo dia. Todo dia. Às vezes até mais de uma vez. Ou passa o dia falando com ele. Um amigo de trabalho, que você fica do lado dele o dia inteiro falando com ele. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Ele falou que os cristãos que conhecem Jesus, mas de modo seco, especulativo, estéril e indiferente. Só estuda Jesus. Tem muita gente que estuda Jesus.
Jesus não é para ser estudado, é para ser amado. É para ser amado, adorado, glorificado. Estudado, sim, a gente estuda para entender, mas não é isso o fim. O que ele quer de nós. Ele quer que a gente ame de volta, porque ele nos ama com um amor muito apaixonado. Ele quer ser correspondido. Então, mais importante do que estudar é amar. Eu não estudo. Estudo assim, para entender o que ele pensa, leio a vida íntima, leio o livro do céu. Essa é a parte que eu estudo. Mas estudo para aprender a amar, não para estudar para conhecer, por curiosidade. Estes senhores raras vezes falam de Maria e da devoção que se lhe deve ter, porque dizem, receiam, que se abuse dessa devoção e que se vos ofenda, honrando excessivamente vossa Mãe Santíssima. Se veem ou ouvem algum devoto da Santíssima Virgem falar muitas vezes, do modo terno, forte e persuasivo, da devoção a esta boa mãe, como de um meio seguro e sem ilusão, de um caminho curto e sem perigo, de uma via imaculada e sem imperfeição, e de um segredo maravilhoso para chegar a vós e vos amar perfeitamente, clamam contra ele. Ele apresentam 1000 razões falsas para provar-lhe que não é necessário falar tanto a respeito da Santíssima Virgem, que há muito abuso nessa devoção, que é preciso empenhar-se em destruir e aplicar-se em falar sobre vós, em vez de favorecer a devoção à Virgem Maria, a quem o povo já ama suficientemente. Tem gente cristãos que falam, não, vocês exageram nessa devoção, vocês vão ofender a Deus desse jeito, porque estão abusando dessa devoção, amando demais. A gente nunca vai conseguir amar Maria demais. Nunca. Porque a gente tem que amar, a gente tem que ser imitação de Jesus. E Jesus amou demais, 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 demais. Nunca vamos chegar aos pés desse amor que ele tinha por ela. Nunca. Então não precisa ter medo de amar Maria. Pode amar com todas as suas forças, que você nunca vai amar o suficiente. Às vezes, metem-se a falar da devoção à vossa Mãe Santíssima, não porém para assentá-la e propagá-la, e sim para destruir os abusos que dela se fazem. Estes senhores são, no entanto, desprovidos de piedade, e não têm por vós sincera devoção, pois que não a têm a Maria. Consideram o rosário, o escapulário, o terço como devoções de mulheres, próprias de ignorantes, sem as quais se pode obter muito bem a salvação. E se lhes cai nas mãos algum devoto da Virgem Santíssima, que recita o seu terço ou pratica qualquer outra devoção mariana, mudam-lhe em pouco tempo o espírito e o coração. Em lugar do terço, lhe aconselham recitar os 7 salmos. Em vez da devoção à Santíssima Virgem, aconselham a devoção a Jesus Cristo, sendo que a devoção a Maria é a devoção a Jesus. E muita gente, eu conheço pessoas que eu falo, eu rezo o texto todos os dias. Eu não rezo, eu rezo a liturgia das horas. Eu não gosto de rezar o texto, eu não gosto dessa devoção. E acham que tá certo, que é assim mesmo que tem que fazer, que para chegar a Jesus basta, que não precisa passar por Maria, que isso é coisa de mulher, de beata, que fica na igreja rezando o terço. Mas não é. Jesus vai mostrar. O coração de Maria triunfará, o coração imaculado de Maria triunfará. E a verdade será revelada a todas as pessoas. Todos vão saber quem é Maria. Que bom que a gente já sabe agora, antes desse aviso, dessa iluminação das mentes. Que bom, os filhos dela, os filhos já sabem quem é a mãe, já conhecem, já amam a mãe. Que bom, glória a Deus para quem já conhece. Ó meu amável Jesus, terá essa gente o vosso espírito? Ele fala, será que essas pessoas que não amam sua mãe, te amam de verdade, têm o vosso espírito? Será possível que vos agradem, agindo desse modo? Poderá alguém agradar-vos sem fazer todos os esforços para agradar a Maria, por medo de vos desagradar?
A devoção à vossa mãe impede a vossa? Atribuir-se a ela as horas que lhe damos? Atribuir-se-á ela as honras que lhe damos? Formará ela um partido diverso do vosso? É ela, acaso, uma estrangeira sem a menor ligação convosco? É desagradar-vos querer agradar-lhe? Separamo-nos, talvez, ou nos afastamos de vosso amor, se nos damos a ela e a amamos? Ele está aqui indignado, perguntando, como assim? Se a gente ama Maria, a gente está te amando. Seria te desagradar se a gente amasse a sua mãe, que te deu a vida, que o Senhor ama tanto? Será que a gente vai te desagradar assim? De jeito nenhum. Jesus responde, de jeito nenhum. Ele quer que a gente ame a mãe dele, honre a mãe dele assim como ele honrou, assim como ele amou. Entretanto, meu amável mestre, a maior parte dos sábios, em castigo de seu orgulho, não se afastariam mais da devoção à Santíssima Virgem, nem a olhariam com mais indiferença se tudo o que acabo de dizer fosse verdade. Guardai-me, Senhor, guardai-me, Senhor, guardai-me de seus sentimentos e de suas práticas, e dai-me uma parte dos sentimentos de reconhecimento, de estima, de respeito e de amor que tendes para com vossa Mãe Santíssima, a fim de que eu vos ame e glorifique na medida em que vos imitar e mais perto de vos seguir. E a gente tem que, na verdade, pedir para Jesus, Jesus, me ensine a amar sua mãe como o Senhor ama. Me ensine a respeitar, admirar como o Senhor faz. Eu quero amar minha mãe com o amor que o Senhor tem por ela. E eu quero te amar com o amor que ela tem pelo Senhor. Aí fica perfeito. Nós vamos imitar Jesus e Maria, são nossos modelos. Modelo de amor, modelo de virtude. Concedei-me a graça de louvar dignamente vossa Mãe Santíssima, como se nada fosse o que até aqui disse em sua honra, a despeito de todos os seus inimigos, que são os vossos, e que eu lhes repita com os santos. Não presuma receber a graça de Deus quem ofende sua Mãe Santíssima. Ele está dizendo que não presuma, você que ofende a Mãe de Deus, receber a graça de Deus. E para alcançar de vossa misericórdia uma verdadeira devoção à vossa Mãe Santíssima e inspirá-la a toda a terra, fazei que eu vos ame ardentemente e recebei para este fim a súplica ardente que vos dirijo com Santo Agostinho e vossos verdadeiros amigos. Ele vai ler agora uma oração belíssima de Santo Agostinho para Jesus. Ó meu Jesus, vós sois o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Vós sois o meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio todo bondade, meu bem-amado de arrebatadora beleza, meu pão da vida, meu sacerdote eterno. Vós sois o meu guia para a pátria, minha luz verdadeira, minha doçura toda santa, meu caminho direto. Vós sois a minha sabedoria sublime, minha simplicidade pura, minha pacífica concórdia. Vós sois toda a minha defesa, minha preciosa herança, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, Mestre adorável, por que é que eu amei ou desejei em toda a minha vida outra coisa fora de vós, Jesus, meu Deus? Onde estava eu quando não pensava em vós? Que o meu coração, ao menos a partir deste momento, só arda em desejos de vós, Senhor Jesus. Que só para vós vos amar ele se dilate. Desejos da minha alma, correi doravante. Já basta de delongas. Apressai-vos a atingir o fim por que aspirais. Buscai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, seja anátema quem não vos amar. Seja repleto de amargura. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias e o objeto da admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus do meu coração e minha herança, divino Jesus,
Que o meu coração esvazie-se do seu próprio espírito, para que vós possais viver em mim, acendendo em minha alma a brasa ardente do vosso amor. Que seja o princípio de um incêndio todo divino, arda incessantemente sobre o altar do meu coração, inflame o mais íntimo do meu ser e abrase as profundezas da minha alma. Que no dia da minha morte eu compareça diante de vós todo consumido no vosso amor. Amém, assim seja. No sentido de satisfazer os desejos dos fiéis que não compreendem o latim, damos aqui uma tradução desta oração. Então, ele escreveu em latim e eu li já em português. Quis transcrever no original esta oração admirável de Santo Agostinho, para que assim a possam recitar as pessoas que entendem latim. Recitemo-la todos os dias para pedir o amor de Jesus, que procuramos por intermédio da Santíssima Virgem. Então ele fala para a gente recitar essa oração para acender esse amor por Jesus no nosso coração. Agora eu vou ler uns trechos do Livro do Céu que estão relacionados com essa parte que eu li hoje do tratado sobre Jesus, que a gente leu, né? A Celestial Mãe ensina-lhe o segredo da felicidade. Aqui Maria vai nos ensinar o segredo da felicidade no Livro do Céu. Minha filha, venha comigo e você encontrará o caminho e Jesus. Aí o que São Luís fala? Maria nos leva a Jesus, a Maria está confirmando. Minha filha, venha comigo e você encontrará o caminho e Jesus. Além disso, quero ensinar-lhe o segredo para poder estar sempre com Jesus e viver sempre contente e feliz também neste mundo. A felicidade, eu aprendi isso com o Padre Paulo, eu não sabia disso. A gente só é feliz quando encontra Deus. Não há felicidade em coisas terrenas, não há. Por mais que a gente busque dinheiro, carreira, carro, casa, filho, nada disso vai satisfazer seu coração. Sempre vai ter um vazio. Sempre. Não existe felicidade sem Deus, felicidade verdadeira. Quem se diz feliz, que ainda não encontrou Deus, é felicidade, não é felicidade verdadeira. Porque não é plena. Porque em momentos você vai sempre estar em altos e baixos. Um dia está feliz, outro dia está triste. Qualquer coisa que aconteça, você já não está feliz, já não está bem, já está triste, já está cansado. E quando você encontra Deus, aí tudo que acontece na face da terra não tira a sua felicidade. Você está feliz o tempo todo, não aconteça o que acontecer. Não quer dizer que você não vai chorar. Você vai chorar quando acontecer alguma coisa, mas sempre você vai ter a quem recorrer e você nunca vai perder sua paz. Nunca. E quando você estiver realmente assim, no momento né, não tá acontecendo nada, ninguém morreu, não tá doente, você vai estar feliz, transbordando de felicidade. É assim que a gente vive. Quem vive com Deus, quem encontrou esse tesouro, vende tudo que tem e vai comprar esse tesouro. Vender tudo que tem é o quê? Desapegar de tudo que existe na face da terra. Não tem mais apego com nada. Não ter mais apego com nada, nada, nada. Com emprego, com casa, com carro, com filho. A gente ama os filhos, ama demais. Mas e aí, se você perder seu filho? Sabendo que tudo o que acontece na face da terra é vontade de Deus. Ou ele permitiu, ou ele mesmo teve vontade que acontecesse. E aí você perde um filho, sabendo que Deus poderia impedir. Muita gente deixa de acreditar em Deus. Muita gente blasfema contra Deus quando perde um filho. E não acredita mais. E aí? E por isso que você tem que desapegar. Porque a felicidade, a sua felicidade,
não está no seu filho. A felicidade está em Deus. É lá que está a felicidade, que brota a fonte do amor, da felicidade, de tudo. Você é dele. O seu filho, ele te deu para viver aqui um tempo, mas já era estabelecido o tempo que ele ia viver aqui, e quando chegasse esse tempo, ele ia voltar para Deus, que seu filho é de Deus também. Ele te confiou essa alma para você levar ela de volta para Deus. Então você ama seu filho com o amor de Deus. Aí ela fala, você já viu essa felicidade? Já aqui na terra, já o céu aqui na terra. Em outras palavras, fixe em si mesmo que só você e Jesus estão no mundo. Entendeu? Só você e Jesus estão no mundo. Só você e Deus. Desapega de tudo. E mais ninguém a quem você tem que agradar. Você não tem que agradar ninguém, só a Deus. Agradar e amar. E que somente dele você tem que esperar ser amado e lembrado em tudo. Você não tem... Quando você está sozinha com Deus na terra, ela quer dizer o seguinte. Você olha para as pessoas e vê Jesus nelas. Então, se você está lidando com seu marido, você tem que pensar que está lidando com Jesus. Jesus está ali nele. Você vai agradar seu marido não pelo seu marido em si, mas para agradar a Deus, porque Deus habita em todos os seres humanos. Então, você vê Jesus em tudo. Então, você continua sozinha com ele, porque você vê ele em tudo. E você só pensa em agradar a ele. E não espera nada de ninguém, só dele. Então assim você está livre, você não fica mais esperando reconhecimento de ninguém, amor de ninguém. Se ninguém te ama, não importa. Não importa, não estou nem aí, não me apego com criatura nenhuma. Deus me ama, Jesus me ama, isso basta. Com Jesus e você, sendo assim, não fará mais diferença para você se você se encontra cercado de desprezo ou louvor, por familiares ou estranhos, por amigos ou inimigos. Não importa em que situação da vida você está. Se você está sendo desprezado, amado, não importa. Seu olho está em Jesus o tempo todo. Só Jesus será todo o seu conteúdo e só Ele bastará para tudo. Minha filha, enquanto tudo o que existe embaixo não desaparecer completamente para a alma, ela não encontrará um contentamento verdadeiro e perpétuo. Enquanto tudo que existe na face da terra não desaparecer para você, você nunca vai ser feliz. Porque você se apega com seu filho. Seu filho morre. Aí acabou para você. Você se apega com seu marido te contraria, faz alguma coisa que você não gosta, tem dia que tá bem, que te abraça, te beija, tem dia que nem olha para você, aí sua felicidade já acabou, porque sua felicidade estava nele. Aí você coloca sua felicidade no seu emprego, aí o emprego acaba, ou você tem alguma contrariedade, o chefe muda, você vai, tá vendo? Você vai estar sempre inconstante, porque você depende do amor das criaturas, você depende da felicidade, você depende da saúde das pessoas, e você não tem controle nenhum sobre nada. Então você vai estar sempre perturbado. Você coloca sua felicidade no seu salário. Aí os alimentos aumentam de preço um absurdo, você já não consegue mais ter aquele poder aquisitivo, perde a felicidade, perde a paz. Mas quando tudo isso desaparece para você, que você sabe realmente quem você é. Eu sou filha de Deus, eu vim aqui morar nessa terra um tempo, passar aqui um tempo, e eu volto para a casa do meu pai quando acabar esse período aqui. Então eu não tenho que me apegar a nada disso. Tudo o que acontece aqui é vontade de Deus. Tudo o que acontece na minha vida é permitido por Ele. Então eu vou aceitar tudo com amor. Eu só olho para o meu pai. Eu vejo Ele em todas as pessoas. Se as pessoas me amam, é Ele que está me amando. É Ele que está tentando me agradar, falar comigo alguma coisa. Se a pessoa me contraria, Ele está me santificando. Porque o sofrimento e a mortificação, a cruz, santifica.
e nos faz parecidos, semelhanças de Deus, porque Deus morreu na cruz, sofreu, derramou até a última gota de sangue. Tudo que a gente passar aqui na face da terra de sofrimento, nunca vai chegar aos pés do sofrimento que ele teve por você na cruz. Então, quando você sofre, você está sofrendo ali junto com ele, reparando ele, expiando os seus pecados. Cruz, sofrimento tem que ser visto como alegria, como amor de Deus por você. Ele te deu um sofrimento, uma cruz para você carregar, para você ser a imagem e semelhança dele. Não poderia existir uma graça maior do que você ser semelhante a Deus. Você se parecer com ele, você sofrer por ele e você poder ajudar ele a salvar as almas, porque você sofrendo com amor e com resignação e se oferecendo para sofrer, você pode salvar muitas almas. Ele não salvou quando ele morreu? Morreu para salvar nossas almas. Então você une o seu sofrimento ao dele para fazer esse trabalho de salvação das almas, para levar muitas almas para Deus. Esse trecho que eu li era do volume 4, 21 de agosto de 1901. Outro trecho, do volume 4, 10 de janeiro de 1903. O Senhor está convosco. Meus amados, as palavras mais desejáveis e que mais consolam a minha mãe são as: o Senhor está convosco, porque assim que o arcanjo os pronunciou, ela sentiu que todo o ser divino lhe era comunicado e se sentiu cheia do poder divino, de modo que o dela desapareceu diante do poder divino, e minha mãe ficou com o poder divino em suas mãos. Assim que o anjo falou para Maria: o Senhor está convosco, o poder divino foi passado para a mão dela. Isso é Jesus que está falando. Uma confirmação para a gente ter essa devoção por Maria. As 7 dores de Maria são 7 canais de graça para todos. Outro trecho. Esta manhã encontrei-me fora de mim e, olhando para a abóbada do céu, vi 7 sóis extremamente resplandecentes, cuja forma era diferente do sol que vemos. Eles começaram na forma de uma cruz e terminaram em uma ponta, e essa ponta estava dentro de um coração. No começo não parecia bom, porque a luz desses sóis era tão grande que não permitia ver quem estava lá dentro. Mas quanto mais perto eu chegava, mais se distinguia que lá dentro estava a rainha mãe. Então, aproximando-se de mim com toda a gentileza, disse: minha filha, coragem no caminho para a dor. Você vê esses 7 sóis que saem de dentro do meu coração? São minhas 7 dores, que me trouxeram tanta glória e esplendor. Estes sóis, fruto da minha dor, ferem continuamente como flechas o trono da Santíssima Trindade, que, sentindo-se ferido, continuamente me envia 7 canais de graça, dos quais me torna Senhor, e deles disponho para a glória de todo o céu, como um alívio para as almas do purgatório e a favor de todos os viajantes, os que ainda estão a caminho, os peregrinos da terra. Então, esse trecho confirma que Maria é o canal da graça para nós. Que o São Luís tanto fala, Maria é o canal da graça, pelas dores dela. As dores de Maria tiveram um mérito tão grande para ela, uma glória tão grande, que estão no coração dela, e esses raios desse coração dela ferem continuamente Deus e derrama as graças, o alívio para os pecadores, para as almas do purgatório, e as graças que são derramadas para nós, todas vêm das 7 dores de Maria. Esse trecho é do livro do Céu, volume 6, 21 de dezembro de 1903. Agora, para concluir, um trecho do livro do Céu, volume 8, 27 de dezembro de 1908. O te amo da criatura é correspondido com o te amo do Criador. Esse trecho é lindo. Estava meditando no momento em que a rainha mãe dava leite ao menino Jesus e dizia entre mim: o que poderia acontecer entre a Mãe Santíssima e o pequeno Jesus neste ato?
Neste momento, o senti mover-se em meu interior e ouvi que me dizia. Então, Luísa estava pensando, será que aconteceu quando Jesus estava sendo amamentado por Maria? Porque o ato de amamentar é um ato muito lindo já entre mãe e filha. Imagina, e ela ficou imaginando. E entre Jesus e Maria, como foi? Aí Jesus respondeu: Minha filha, quando sugava o leite do peito de minha docíssima mãe, unido ao leite, tomava o amor de seu coração. E era mais amor que mamava que leite. E eu, como naquelas chupadas, ouvia-me dizer: Te amo, te amo, te amo, ó filho. Eu dizia-lhe: amo, te mãe. E não só era eu que dizia: O eu te amo. O Pai e o Espírito Santo, a criação toda, os anjos, os santos, as estrelas, o sol, as gotas de água, as plantas, as flores, os grânulos de areia, todos os elementos corriam junto a meu te amo e repetiam: nós te amamos, ó Mãe de nosso Deus, no amor de nosso Criador. Minha mãe via tudo isso e ficava inundada. Não encontrava sequer um pequeno espaço no qual não ouvisse dizer-se que eu a amava. Seu amor ficava atrás e quase só, e repetia: te amo, te amo. Mas jamais poderia me igualar, porque o amor da criatura tem seus limites, seu tempo. Meu amor é incriado, interminável, eterno. E eu separei esse trecho para mostrar o amor que Jesus tem por Maria. Que nunca a gente vai conseguir amá-la como ele ama. Que o amor dele é infinito, incriado. E ele tem esse amor por ela. Nesse momento ele fala, né? Ele relata desse amor. E quando ele estava dizendo eu te amo para ela, toda a criação dizia, as gotas de água, as areias do mar. Porque a vontade dele está em toda a criação. Então ele coloca a voz em toda a criação e entregava para Maria uma declaração de amor. Então a gente não precisa ter medo de ser devoto de Maria e amar ela mais do que ama Jesus. Nunca vai conseguir. E isto acontece a cada alma. Quando me diz te amo também, eu lhe repito te amo. E comigo está toda a criação para amá-la em meu amor. Então quando você, criatura, nós falamos também, eu te amo, Jesus. Ele responde, igual ele respondia para Maria, juntamente com toda a criação, que nos ama também. Oh, se as criaturas entendessem qual é o bem, a honra que se fazem só de me dizer que te amo. Bastaria que soubessem só isto, que um Deus a seu lado, honrando-as, responde-lhes também eu te amo. Bastaria só isso para a criatura saber que Deus a ama. Quando a gente fala eu te amo, Senhor, que ele responde eu te amo. Bastaria só isso, não precisava de mais nada. É o que Maria fala. Esteja só você e Jesus no mundo. Desapega de tudo. É o segredo da felicidade que ela falou. Então vamos refletir muito sobre isso, sobre esse segredo da felicidade. Porque a gente sempre está à procura dela, dessa felicidade, e não a encontra. Porque a gente procura no lugar errado. Maria deu o segredo, ela revelou. Agora basta a gente ir atrás dessa felicidade no lugar certo, a gente já sabe onde está. Estivemos reunidos e continuaremos unidos em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.